Bom, então, como se define uma função? A gente tem que dizer qual é o domínio da função, a gente tem que dizer também qual é o contradomínio da função, e por último, qual é a regra da função, ok? Então, esses três elementos definem uma função, e é assim que a gente vai definir as funções trigonométricas também. Algumas propriedades que a gente vai observar, né, vai analisar nas funções trigonométricas, são a propriedade de paridade, ou seja, dizer se uma função é par ou ímpar. O que é uma função par? É uma função que, tanto nos negativos quanto nos positivos, ela tem o mesmo valor, então ela tem uma simetria em relação ao eixo y, né? Então, uma função par, ela sempre vai ter um gráfico do tipo assim, se acontece isso para cá, acontece isso para cá. Deveria ser idêntico, ok? Já uma função ímpar, ela tem uma reflexão em torno do eixo x e do eixo y. Então, uma função ela é ímpar quando você calcula f de menos x, isso dá menos f de x. Então, graficamente, uma função ímpar, ela é do seguinte jeito. Se no primeiro quadrante acontece isso, no segundo quadrante vai ter que acontecer a mesma coisa. Então, você reflete em relação ao eixo y, depois em relação ao eixo x. Ok? Lembrando que os domínios têm que ser simétricos para que a gente possa falar em função par e ímpar, tá? E isso tem que valer para todos os elementos do domínio. Finalmente, a periodicidade se trata de uma propriedade de repetição, digamos assim, das funções. Então, uma função ela é dita periódica de período P ou P-periódica, se quando você calcula ela em x mais esse período, dá a mesma coisa que dava no x. Então, justamente, a gente já sabe, né, que o seno e o cosseno, por exemplo, têm essa propriedade. Quando eu dou mais de uma volta e paro no mesmo ponto, a função vai ter o mesmo valor, ok? Um exemplo, né, de função periódica aqui seria algo desse tipo. Então, uma reta, aí esse padrão se repete, onde esse tamanho aqui é o período, sempre o mesmo, ok? Então, funções periódicas são funções que têm esses ciclos, beleza? Por isso, as funções periódicas, as funções trigonométricas, elas são tão importantes na física, para fenômenos ondulatórios e fenômenos que têm movimentos periódicos, ok? Muito bem, relembradas então esses conceitos, vamos começar a falar efetivamente das funções. Bom, a função seno, então, como que a gente define a função? O domínio são os números reais, conjunto dos números reais, contradomínio também, conjunto dos números reais. A definição é simplesmente dessa forma aqui. A regra dela é calcular o seno do número real. Então, eu vou fazer um desenho aqui de um esboço, né, de um círculo trigonométrico, só para a gente relembrar como que se calcula o seno. Então, o eixo dos senos é esse eixo em pé, ok? E aí, vou trocar a cor aqui. A gente tem um certo ponto que representa esse ângulo x, o seno dele vai ser a projeção, você projeta aqui no eixo dos senos e mede esse tamanho. Então, esse tamanho é o seno de x. Se for aqui no primeiro ou no segundo quadrante é positivo, nos outros dois é negativo. Então, a definição da função é a partir do conceito no círculo trigonométrico, que a gente já estudou bastante, né? Então, assim, como que eu vou fazer o gráfico dessa função? Então, eu começo aqui no ponto zero, seno é zero.
Depois eu posso, por exemplo, ir lá para o ponto π sobre 2. No π sobre 2, quanto é o seno? É 1. Então, marco esse ponto aqui. Eu também posso calcular no 45 graus, no 30 graus, 60 graus. Eu sei que no π o seno é 0. No 3π sobre 2, que é aqui embaixo, o seno é menos 1. E assim por diante. 2π já equivale ao 0. Então, depois eu traço, né, ligo esses pontos dessa forma curva aqui, e aí eu obtenho o gráfico, tanto para os positivos quanto para os negativos, ok? Daqui a pouquinho eu vou mostrar no GeoGebra como que isso fica, né? De uma forma dinâmica, como a gente sai do círculo trigonométrico e chega nesse tracejado aqui do gráfico. O que é importante a gente observar no gráfico? A primeira coisa que é importante é observar a imagem. Qual é a imagem dessa função f? Tentem pensar nisso aí. Então, a imagem é toda a parte do eixo y aqui que tem gráfico. Então, nesse caso, do seno é do menos 1 até o 1. Ok? Então, é esse intervalo aqui. Essa é a imagem. Isso é bem importante também para a tarefa que vocês vão fazer, tá? O que mais? A gente também pode observar os intervalos onde a função é crescente ou decrescente. Então, por exemplo, a função ela é crescente, ela está crescendo daqui do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Nesse pedaço, a função cresce. Depois do π sobre 2 até o 3π sobre 2, ela decresce. Depois do 3π sobre 2 até o 5π sobre 2, novamente ela cresce. Aí ela passa a decrescer, volta a crescer. Então vejam que eu tenho pedaços crescentes intercalados com pedaços decrescentes. Então, esses pedaços que eu marquei nesse verdinho aqui são os trechos onde a função f é crescente. Os que não estão marcados é onde a função é decrescente. Então, poderia ter um exercício, ou pode ter uma situação em que seja importante você saber qual é o trecho em que a função é decrescente. Isso a gente vê também aqui, né, no círculo trigonométrico. Entre o 0 e o π sobre 2, estou crescendo. Depois, decrescendo o seno. Continua decrescendo e do 3π sobre 2 em diante eu volto a crescer. Então, isso tudo está refletido aqui no gráfico. Ok? Bom, quanto àquelas propriedades que eu havia comentado, deixa eu trocar aqui a cor da caneta de novo. Então, sobre a paridade, né? A função seno é par ou ímpar? Então, a gente vê aqui que ela tem uma reflexão em relação ao eixo y, depois o eixo x. Então, ela é uma função ímpar. A gente também vê aqui, né? Se eu pego o x e eu pego o menos x, eles vão ter o seno de mesmo tamanho, só que com sinal contrário. Então, é uma função ímpar, tá? O seno é uma função ímpar. Ela é periódica e o período é o tamanho da volta do círculo trigonométrico. Então, se eu pego o valor, o seno de x ou o seno de x mais 2π, o valor é exatamente o mesmo, porque isso para qualquer x, né? Que é justamente ele é representado pelo mesmo ponto, tá? Isso tudo a gente já viu quando estudou o seno. Então, o período da função seno de x, assim pura como está aqui, é 2π. Na próxima aula, a gente vai começar a compor essas funções trigonométricas com funções afins, ok? Então, a gente vai alterar aqui justamente esse período, enfim, e outras situações aqui no gráfico, mas isso é na próxima aula. Então, a função seno, ela é 2π periódica. A cada 2π, ela acontece a mesma coisa. Então, dá para ver aqui também. Do 0 até o 2π, ela faz esse movimento. Ela sobe, desce, sobe.
Depois ela faz de novo, sobe, desce, sobe. Antes também, sobe, desce, sobe. Então, é como se eu pegasse um carimbo desse pedaço aqui e carimbasse por toda a reta, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ok? Então, as funções trigonométricas, elas têm essa propriedade de serem, né, de ser periódicas. Bom, vamos falar agora sobre a função ser injetora, sobrejetora ou bijetora. Lembram disso lá de Matemática 1? Então vamos lá. Olhando para o tracejado azul aqui, né, para essa linha azul, a gente pode dizer que essa função é injetora? Respondam aí mentalmente. Se não deu tempo, pare o vídeo e tente chutar, injetora ou não. Então, a função não é injetora. Por quê? Vou pegar uma outra cor diferente aqui. Por exemplo, eu tenho o ponto aqui 0 e o ponto π, que ambos têm a imagem 0. Então, isso já me diz que a função não é injetora. Eu tenho vários desses pares, ou seja, dois pontos do domínio que têm mesma imagem. Isso diz que a função não é injetora, ok? Isso a gente já sabia também lá do círculo trigonométrico, né? Tem um ponto aqui e um ponto aqui que tem o mesmo seno. Agora, ela é sobrejetora? Bom, a imagem é o intervalo do -1 até 1. E o contradomínio é reais. Então, se esses dois são diferentes, é porque ela também não é sobrejetora. Logo, não é bijetora. Entretanto, é interessante a gente olhar se eu consigo fazer uma restrição no domínio e no contradomínio para que ela se torne bijetora, ou seja, se torne inversível e a gente possa trabalhar com as funções inversas, que no caso seria a função arco-seno. Então, aqui tem várias opções. Eu sugeri aqui limitar, então, a nossa função do menos π sobre 2 daqui até o π sobre 2 aqui. Nesse pedaço do domínio, ela é injetora. E ela também é sobrejetora, porque ela atinge desde o -1 até 1. Né? Então, se a gente coloca como contradomínio isso aqui, ela fica injetora e sobrejetora. E, portanto, bijetora e, portanto, inversível. A função inversa é a função arco seno de x. Talvez a gente fale mais para frente, mas não tenho certeza se a gente vai conseguir falar. De qualquer forma, vocês podem pesquisar mais sobre função inversa se precisarem. Ok? Então, eu me demorei mais aqui na função seno, que é a primeira. As outras funções, elas vão passar pelo mesmo tipo de estudo, mesmo tipo de análise, tá? Então, eu vou passar mais rápido agora nas outras funções, porque já temos 15 minutos de vídeo. Beleza? Muito bem. Antes de passar para a próxima função, deixa eu mostrar então no GeoGebra como é que a gente chegou nesse gráfico. Então, vamos lá. Ok. Então, aqui, espero que dê para ver bem. Deixa eu tentar aumentar o zoom aqui. Aqui vai dar para ver um pouquinho melhor. Então, a gente tem aqui o círculo trigonométrico e um ponto aqui fazendo, né, o papel do ângulo. Então, é isso que a gente faz. Esse ângulo que está sendo medido aqui, ele tem o tamanho dele projetado no eixo x. Então, no zero, o seno é zero. Quando a gente vai aumentando o ângulo, o valor do seno, veja essa linha azul, vai aumentando. Então, a imagem da função está subindo. Até que a gente chega no π sobre 2. Então, no ângulo π sobre 2, a gente tem o valor de seno 1. E aí, a gente foi traçando a linha aqui, enquanto aumentava. Descendo agora, continuando, né, aumentar o ângulo, o valor do seno começa a diminuir. Então, ele vai diminuindo
até chegar no zero de novo, no π. E quando a gente passa do π, está no terceiro quadrante agora, ele diminui ainda mais, chegando a menos 1. E finalmente, para completar a volta, eu continuo aumentando o ângulo até 2π, e no 2π ele vai chegar a zero, ok? E depois ele vai fazer o mesmo caminho, certo? Então, esse aqui é um jeito dinâmico aqui de a gente olhar como que andando pelo círculo eu tenho o gráfico, ok? Muito bem. Voltemos então ao nosso PowerPoint. Ok, vamos agora para a função cosseno. Então, a função cosseno é a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer mais rápido aqui. A única diferença é que ao invés de olhar o eixo y, agora a gente olha o eixo x, que é o eixo dos cossenos. A gente define a função cosseno com domínio real contra domínio real e definida pela regra do cosseno pelo círculo trigonométrico. O gráfico da função cosseno fica dessa forma, muito parecido com o da função seno, essa onda, só que ele está transladado π sobre 2 aqui. Então, o seno ele passava na origem subindo. Aqui, essa parte subindo está mais para trás, ó. Então, aqui na origem, né, ele corta o eixo x, corta o eixo y no ponto 1. Essa é uma diferença bem importante entre o seno e o cosseno. O cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Ok? Quanto à paridade, o cosseno, dá para ver aqui já, né, que ele é par. Então, tudo que acontece para os positivos, acontece para os negativos. Então, essa propriedade vale, a gente também vê isso aqui, né? Então, para o positivo e para o negativo, o cosseno é o mesmo, para qualquer valor de x. Então, cosseno é uma função par. Então, eu sempre posso sumir com o sinal de menos aqui de dentro dele. Quanto à paridade, a periodicidade, então, o cosseno ele também tem período 2π igualzinho o seno, porque, de novo, é o tamanho de uma volta aqui, é o que demora, né? A gente vê no desenho aqui, para ele completar uma volta completa ou um padrão aqui. Finalmente, a função, para ela se tornar inversível, eu preciso restringir o domínio dela entre o 0 e o π. Aqui ela fica injetora, e se eu restringir o contradomínio para menos 1, ela fica sobrejetora, e, portanto, neste trecho ela tem inversa. Também poderia ser nesse trecho ou nesse trecho, né? Então, uma opção seria nesse trecho, aí sim eu posso inverter a função. Ok? A imagem, lembrando, dá para ver, é também menos 1. Os intervalos de decrescimento, de crescimento também são possíveis de enxergar aqui. Ok? A próxima função ela é um pouquinho diferente. É a função tangente. Então, a função tangente, vocês já sabem, né, que ela pode ser escrita como seno sobre cosseno. Qual que é o ponto aqui da função tangente? Ela não está definida quando o cosseno é zero. Então, a gente precisa exigir que o cosseno de x seja diferente de zero. O cosseno é zero justamente no π sobre 2, no 3π sobre 2, enfim, nos múltiplos ímpares de π sobre 2. Então, o que a gente faz para a função estar bem definida? Do domínio, né, a gente tem que tirar esses pontos onde o cosseno se anula. Então, o domínio são os números reais, exceto os múltiplos ímpares de π sobre 2. O contradomínio reais. Então, essas retas verticais, elas representam esses buracos no domínio. Ok? Uma coisa interessante de observar aqui, né?
Eu já vou mostrar um gráfico um pouco diferente, que mostre mais na direção y, mas o que é importante aqui na tangente é que a imagem da função f tangente é o conjunto de todos os reais. Então, eu tenho gráfico aqui por todo o eixo y, ok? Quanto à paridade, ela é uma função ímpar, porque o seno é ímpar e o cosseno é par. Então, quando junto as duas assim, ela fica ímpar. E a gente vê essa paridade aqui no gráfico também, né? Um reflexo do primeiro quadrante para cá e para cá. Quanto ao período, ela é um pouquinho diferente do seno e do cosseno também. Então, vejam aqui que a cada pedaço de tamanho π, eu tenho uma repetição de padrão, né? Então, entre o menos π sobre 2 e o π sobre 2, eu tenho aqui um pedaço dela. E por isso o período é π. Né? Também dá para ver isso no círculo trigonométrico, porque a tangente, então, ela começa lá no menos infinito e vai subindo aqui para o mais infinito, nesse trecho. Depois, eu não tenho ela definida aqui, e aqui, de novo, eu tenho do menos infinito até o mais infinito, buraco aqui. Tá? Então, dá para ver aqui também que ela percorre todo mundo nesse pedaço aqui de tamanho π. Certo? Essa função claramente não é injetora, porque tenho dois pontos aqui com a mesma imagem, mas eu posso restringir a um dos pedaços aqui, por exemplo, do menos π ao π, e ela se torna injetora. Sobrejetora, ela já era, porque a imagem era real. Então, com isso, ela fica inversível e eu posso falar em função inversa, se eu quiser. Seria o arco tangente, que a gente vê com detalhe em outro momento. Tá? Então, atenção para o período da função tangente. Deixa eu mostrar agora um gráfico aqui um pouquinho diferente, que mostra aqui um pouquinho mais do eixo y. Então, nos gráficos da tangente, a gente tem essas assíntotas. O que são assíntotas? São essas retas das quais o gráfico se aproxima, ok? Então, as assíntotas, elas são retas do tipo x igual a um múltiplo ímpar de π sobre 2. Então, todas elas estão desenhadas aqui, ok? Esse é o gráfico da tangente. Continuando, faltam 3 funções, as mais importantes já foram. Agora a gente vai falar das outras 3, que são as primas, digamos assim, né? Então, a prima da tangente é a cotangente. Ela é o contrário aqui, né? Então, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Quando a gente faz essa outra conta aqui, o que muda? O nosso problema de definição agora está nos pontos onde o seno se anula. E o seno se anula nos múltiplos de π. Né? Se a gente lembrar lá, o seno se anula aqui e aqui, que é o 0, π, 2π, 3π. Então, a gente tira esses pontos do domínio da cotangente e temos ela bem definida. Esse é o gráfico, então ficou muito parecido com o gráfico da tangente, só que ele está deslocado e está refletido, digamos assim, né? Então, ele tem uma reflexão e um deslocamento aqui. Mas, em termos gerais, é muito parecido. A cotangente é uma função ímpar também, porque tem uma par e uma ímpar envolvida. O período dela dá para ver já no gráfico que é π, e ela fica inversível se a gente restringe num dos trechos aqui, por exemplo, do 0 ao π, ela fica inversível. Ok? Contradomínio já é a imagem que são os reais. Essa é a cotangente. Aqui tem um gráfico da cotangente, mostrando aqui as assíntotas, que agora são os múltiplos de π, né? Então, ela tem esse aspecto. Vocês podem abrir, desenhar no GeoGebra também, né? Para conseguir ver mais para cima, mais para baixo, enfim. Agora, a secante, apesar dela não ter o co aqui na frente, ela é a prima do cosseno. Então, secante
é definida como 1 sobre cosseno, ok? O domínio da função é igualzinho ao domínio da tangente, da tangente, porque tenho que tirar os lugares onde o cosseno se anula, ok? Então, esses buracos no domínio são os mesmos da tangente. O que acontece agora? O cosseno, a gente sabe que ele está preso entre o -1 e o 1. Se o cosseno está preso entre -1 e 1, quando eu inverto essa fração, o que acontece? O meu denominador está preso entre -1 e 1 e se aproxima de zero. Então, na verdade, eu vou ficar aqui sempre acima do 1, né? Se o denominador é menor do que 1, a função toda, 1 sobre isso, é maior do que 1, ou igual. E eu posso chegar até infinito quando o denominador se aproximar de zero, eu vou me aproximar de infinito. Tá? Por outro lado, eu também posso ter, quando o cosseno for negativo, né? Então, 1 sobre o cosseno. Então, para alguns valores de x vai ser isso, quando o cosseno é positivo. E quando o cosseno é negativo, então vai do menos infinito até o -1. Porque o meu denominador vai ficar preso entre -1 e 0. Ok? O gráfico, então, da minha função secante, essa coisa meio esquisita aqui, que é um pedaço para cima, um pedaço para baixo, para cima, um para baixo. Tá? Mas isso aqui não é limitado. Já vou mostrar um gráfico que vai mostrar aqui que isso aqui, essas retas funcionam como assíntotas. O gráfico vai se aproximando delas. Quanto à paridade, então a secante segue a paridade do cosseno, é par, segue a periodicidade do cosseno, é 2π periódico, e para que ela seja inversível, então eu preciso pegar, por exemplo, esse trecho aqui, do 0 até o π sobre 2, aqui não posso pegar porque não está definido, aí eu pego só essa parte e jogo essa parte fora, e ganho injetividade. Para que eu possa colocar um domínio grande e ter sobrejetividade, eu pego também daqui até aqui, do π sobre 2 até o π, aí eu consegui pegar essa outra parte aqui da minha imagem. Então, a imagem da função secante, ela é do menos infinito até o -1, fechado, e depois do 1 até o infinito. Não dá para ver no gráfico. E se eu pegar esse domínio que está desenhado aqui, eu tenho só esses dois ramos da função e eu tenho ela inversível. E posso falar em arco secante, que seria a função inversa. Que não estudaremos agora. Ok? Deixa eu passar aqui para esse gráfico. Ó. Então, aqui a gente vê que isso aqui vai para sempre, né? Isso aqui também não é uma parábola, tá? A parábola tem um formato diferente, apesar de estar parecido. Então, eu tenho cópias disso por várias, né, por toda a reta. As assíntotas são as mesmas assíntotas da tangente. Finalmente, a última função é a prima do seno. Então, a função cossecante, ela é 1 sobre seno. Não está definida onde o seno se anula. Então, eu tiro do meu domínio esses pontos, que são os pontos onde o seno se anula. Isso gera essas retas cinza, que representam os buracos do domínio, e o gráfico vai ficar muito parecido com o gráfico lá da secante. Tá? A única coisa é que ele está deslocado junto com as assíntotas que também estão deslocadas. A cossecante vai seguir a paridade do seno, então é ímpar como o seno, a periodicidade também do seno, 2π periódica, e se eu restringir, então, o meu domínio aqui, eu escolhi esse trecho, do menos π sobre 2 até o zero, aqui não está definido, pulo o zero e vou até o π sobre 2, então eu tenho esse trecho aqui do gráfico e esse trecho aqui do gráfico, e aí nesse domínio e nesse contradomínio eu tenho a função inversível, ou seja, bijetora. Ok? A imagem, né, também
da função cossecante, assim como da função secante, é dada por esse conjunto aqui, do menos infinito ao menos 1, do 1 até o infinito. Ok? É o gráfico da cossecante com um pouco mais de visão do eixo y. Para terminar, eu menciono aqui a utilidade do GeoGebra, já mostrei ele para vocês. Então, no GeoGebra a gente pode simular o tracejado do gráfico, né, a construção do gráfico a partir do círculo trigonométrico. E também gostaria de sugerir aqui um vídeo extra, caso vocês queiram ver o significado na circunferência trigonométrica da cossecante, da secante e da cotangente. E essa interpretação traz também uma interpretação diferente, né, uma localização diferente da tangente, tá? Então, a tangente pode ser vista aqui, né, como eu mostrei, ou também pode ser nessa outra reta tangente aqui, tá? Então, isso aqui é um print de um trecho do vídeo do canal Three Blue, One Brown, e o link para o vídeo está aqui, mas qualquer coisa vocês procuram lá. Então, é um vídeo que, na verdade, começa falando sobre tatuagem, porque alguém tatuou essa situação aqui, para não esquecer, enfim, porque acho interessante. Mas ele mostra, então, toda essa imagem aqui dinâmica, com esse ponto mexendo, explica todas as semelhanças de triângulo e por que isso aqui significa cotangente, cossecante, tangente, secante, ok? A gente já trabalhou um pouco de identidades trigonométricas. O que são identidades trigonométricas? São essas igualdades que envolvem trigonometria e que valem, por exemplo, essa aqui vale para todo número real. Não são igualdades que valem num ponto específico, mas identidades, então que valem em todos os pontos ou quase todos os pontos. Como que a gente chega? Essa aqui é a relação fundamental, né? Como que a gente chega da relação fundamental nessa identidade aqui? Então, basta a gente dividir ambos os lados por seno ao quadrado. Aí a gente vai chegar nessa. Se, por outro lado, eu dividir por cosseno ao quadrado, a gente vai chegar nessa aqui. Então, a gente viu essas identidades na aula passada, até que o Fernando trouxe uma tabelinha, né? Então, a gente já viu isso, acho que também já viu em sala, mas coloco elas aqui, tá? Essas duas, elas não valem para todo x. Por quê? Porque a cotangente, ela é cosseno sobre seno, então ela não pode ter o seno igual a zero, né? Então, ela vale para x, tal que o seno de x é diferente de zero. E aí a gente pode lembrar que o seno não é zero, ou o seno é zero nos múltiplos de π, 0, π, 2π. Então, eu poderia dizer que a condição é que x é diferente de múltiplos inteiros de π. Então, é bem importante também conseguir identificar onde a identidade é válida. Desse outro lado aqui também tem uma limitação, no caso vão ser os valores onde cosseno se anula, que são aí os múltiplos ímpares de π sobre 2, certo? Então, é análogo. Agora, como demonstrar identidades trigonométricas, né, de forma geral? Então, tem aqui uma receitinha, digamos assim, são 3 formas de fazer. Tá? A primeira forma é partindo de uma identidade conhecida, que é o que a gente fez aqui. A gente partiu da relação fundamental, fez uma operação em ambos os lados da igualdade, que é permitida, e chegamos nas identidades, tá? Então, já vimos um exemplo disso. O segundo jeito é você partir de um lado da igualdade e chegar no outro lado. Então, vejam que tem esse cuidado. Eu parto de um lado e chego no outro. Eu não posso partir dos dois lados juntos, porque eu estou partindo do que eu quero demonstrar. E o terceiro jeito é desenvolver cada um dos lados separadamente e chegar numa mesma expressão. E a gente usa a transitividade para concluir. Tá? Eu vou fazer aqui agora exemplos do segundo e do terceiro caso. Então, o segundo caso é partindo de um lado da igualdade e chegando no outro. Então, eu tenho essa igualdade aqui, essa
a princípio, uma igualdade, né? Uma identidade para valores diferentes de múltiplos de π, e eu quero demonstrar que ela vale. Então, como que eu faço isso? Então, ou eu parto de alguma coisa conhecida, ou eu escolho um lado para começar e chegar no outro. Quando eu escolho um lado, o ideal é você escolher o lado que tem mais coisas, né? Porque se você começar desse lado aqui, você faz o quê com o cosseno ao quadrado, né? Sempre dá para fazer de um lado para o outro, né? Se dá de um lado, partir do lado esquerdo, também dá para partir do lado direito. Mas é mais fácil você saber o que fazer partindo do lado que tem mais coisas, tá? Então, vamos começar desse lado aqui. Eu começo sempre escrevendo o que eu quero, né? O lado que eu quero começar. Bom, depois disso, eu vou usar a definição de cotangente. Cotangente é cosseno sobre seno. Então, eu começo a mexer para ver se eu consigo descobrir alguma coisa. Eu sempre fico de olho onde eu quero chegar. Bom, se eu quero chegar num cosseno ao quadrado, não tenho nenhum seno, que tal eu multiplicar por seno em cima e embaixo? E eu posso fazer isso porque o seno não vai ser nulo, porque eu excluí esses elementos aqui. Então, eu vou fazer isso. Se eu multiplicar por seno em cima, o que que sobra? Cosseno ao quadrado de x. Se eu multiplicar por seno embaixo, o que que sobra? Seno vezes 1 mais seno vezes isso aqui. Corta o denominador, fica só o numerador. Olha só, o que que apareceu? Apareceu a identidade fundamental aqui, a relação fundamental. Então, isso aqui é 1. E claro que no meio do caminho eu sempre posso usar a relação fundamental e as minhas definições, né? Então, continuando aqui, eu cheguei 1 aqui embaixo, em cima, cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado sobre 1, mesma coisa que cosseno ao quadrado. E então, eu finalizo a minha demonstração. Parti desse lado e cheguei nesse lado, usando coisas no meio que eu conhecia, ok? Só nunca posso usar esta igualdade que eu estou querendo demonstrar. E agora, o último exemplo da aula de hoje, como fazer a demonstração desenvolvendo ambos os lados separadamente. Então, eu trouxe aqui um exemplo que traz a secante e a cossecante, a soma dos quadrados é igual ao produto dos quadrados. Então, para que eu possa escrever isso, eu tenho que olhar para os domínios de secante e cossecante e excluir todos os pontos que não estão nos domínios dela. Então, eu tenho que excluir todos os múltiplos de π sobre 2. Né? Na nossa circunferência trigonométrica, esses pontos que eu estou excluindo são esses pontos aqui, onde ou seno ou cosseno se anulam. Fora disso, eu tenho essa igualdade, essa identidade. Então, demonstração. Então, eu vou começar aqui do lado direito. Então, eu tenho aqui secante ao quadrado de x mais cossecante ao quadrado de x é igual. Não posso escrever aquilo, isso é o que eu quero demonstrar. Bom, vou usar a definição de secante, que é 1 sobre cosseno, e a definição de cossecante, que é 1 sobre seno. Tenho duas funções sendo somadas, eu vou somar essas funções. Então, para eu somar essas funções algébricas aqui, eu multiplico os denominadores, vezes seno ao quadrado, e tiro, né, o mínimo. A gente chama de tirar mínimo, na verdade, é usar a definição de soma de função. Eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Sobra seno ao quadrado de x. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Seno ao quadrado de x. Isso que eu fiz aqui também pode ser pensado como pega essa função, multiplica por seno embaixo e em cima, pega essa, multiplica por cosseno embaixo e em cima. Aí você tem duas funções com o mesmo denominador e consegue fazer essa soma chegando exatamente nisso. Tá? Olha só, de novo apareceu relação fundamental aqui em cima. Então, eu tenho 1, e aqui embaixo eu tenho cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Bom, agora não vejo mais para onde ir, então eu paro aqui e começo do outro lado. Então, por outro lado, se eu pegar aquele lado,
lado direito, vou de novo usar a definição, secante 1 sobre cosseno. Agora é vezes cossecante 1 sobre seno. Se eu fizer esse produto, bom, na verdade, estou muito próximo daquilo, né? Então, se eu fizer esse produto, 1 vezes 1, 1, e multiplico os denominadores. Cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Então, eu cheguei exatamente na mesma coisa. Então, isso igual a isso, por outro lado, isso igual a isso. Portanto, pela transitividade da igualdade, a gente deduz que o início lá do meu primeiro é igual a isso, que é igual a isso, né? A gente põe um igual aqui, é igual a isso. 1 vezes. Opa, você. Ok? É uma igualdade interessante, né? No final da demonstração, a gente sempre costuma colocar o quadradinho para dizer que terminou. Início, final.